O desenvolvimento sustentável avançou muito nos últimos 20 anos. A Alonda surgiu em 2000, já com esse conceito. No mesmo ano, era criado o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Desde então, a inovação faz parte da nossa história. A inauguração do maior acelerador de partículas do mundo coincide com os primeiros projetos de desidratação de resíduos da Alonda. Em 2010, a sanção da Política Nacional de Resíduos Sólidos foi um grande passo, como os projetos que realizamos. O mundo e a Alonda se preparavam para um futuro sustentável em 2012. Planos que viravam ações a cada dia, com a divulgação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a solução de remediação implantada pela Alonda. Ainda que haja alguns retrocessos mundo afora, há também o reconhecimento de avanços de crescimento com desenvolvimento. Em 2018, o Pacto Global discutiu o futuro para as empresas e a Alonda definiu seu futuro trazendo sustentabilidade para a estratégia do negócio. A adolescente Greta Thunberg ganhou notoriedade na luta contra mudanças climáticas. E a pandemia de 2020 deixou clara a urgência de universalizar o saneamento básico. 2 décadas de avanços no mundo e de crescimento na Alonda. Trabalhamos todos os dias para construir um futuro melhor, respeitando o meio ambiente e a sociedade. Alonda, 20 anos de história. Transformando a engenharia através da sustentabilidade. Olá, gente, tudo bem? A todos vocês que nos assistem, recebam as nossas boas-vindas ao Alonda Faz Live. Eu sou a Renata Waterkemper, Head de Marketing e Sustentabilidade da Alonda, e eu vou ter a satisfação de conduzir as nossas conversas por aqui, sempre junto com algum convidado especialista na pauta do dia. Então, a partir dessa semana, começar por hoje, quarta-feira, todas as quartas às 17h30, durante os meses de setembro e outubro, a gente vai ter esses encontros, especialmente em comemoração aos 20 anos da Alonda. A nossa intenção aqui é que a gente tenha algumas conversas rápidas, cerca de 30, 40 minutos, e que essas conversas abordem temas de interesse não só de pessoas com perfil técnico, né, de quem mais nos acompanha nas redes sociais, né, o perfil de engenharia e etc., mas como também assuntos de interesse para o público em geral, já que quando a gente fala de resíduos, de água, de sustentabilidade, são assuntos que têm tudo a ver com todos nós, né, com todos os cidadãos. Então, só para reforçar, antes da gente iniciar, acho importante a gente dizer que os nossos convidados trazem aqui as suas visões próprias a respeito dos assuntos que a gente vai tratar e que essas opiniões não expressam necessariamente a opinião da Alonda. Então, para você que nos assiste agora, hoje o assunto é gestão de resíduos e o nosso convidado é o Yuri Schmidt, presidente da ABREM, que é a Associação Brasileira de Recuperação Energética. Yuri, novamente, obrigada pela sua participação. A gente teve aí alguns contratempos em entrar online. Estamos aqui, então, portanto, gravando esse material, que eu não tenho dúvida que vai ser muito rico, né, para quem assistir posteriormente. Obrigada novamente, então, por estar aqui com a gente. Eu queria que você se apresentasse, então, falasse um pouco da sua trajetória, especialmente sobre a ABREM. Obrigado, Renata. A ABREM é uma associação que foi criada ano passado, no começo do ano passado, que tem como objetivo representar empresas que trabalham na toda a cadeia que envolve a recuperação energética de resíduos, a reciclagem mecanizada e a logística reversa. E a nossa visão de recuperação energética de resíduos são os resíduos urbanos, animais, vegetais, resíduos industriais, todo tipo de resíduo, lodo de esgoto também, que a Alonda produz bastante, nas suas estações de tratamento de esgoto e tratamento de água, né? Então, são tecnologias que transformam esses resíduos que muitas pessoas acham que não têm valor e que, se depositado no meio ambiente, emitem gases de efeito estufa, contamina a água, o solo, mas quando transformado em energia, eles são eliminados e, em decorrência, ainda gera energia limpa e renovável para a população, para a sociedade. Então, são um trabalho realmente muito importante para o Brasil, que se encontra aí mais de 50 anos atrasado comparado com o restante do mundo, né, na gestão de resíduos para recuperação energética.
Um propósito muito legal, assim, né? Bem transformador, né? Da Abrem. Então, tá bom. E para a gente começar, então, Yuri, acho importante a gente fazer um panorama geral sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então, esse ano ela completou 10 anos e eu queria saber a sua opinião justamente sobre a trajetória da PNRS. Então, na sua visão, onde que houve evolução, aonde a gente não caminhou, e se também, sob essa ótica, houve algum retrocesso com relação à PNRS? Então, a PNRS, publicada em 2010, ela já foi uma legislação que demorou bastante, houve muita discussão no Congresso, e ela acabou ficando descasada com os instrumentos econômicos de licitação, tarifa, que foi definida em 2007 na Lei Nacional do Saneamento, que é provavelmente o marco do saneamento. E essa legislação, então, ela ficou dividida, e as partes conceituais de gestão ficaram mais com políticas públicas, mais na PNRS. Mas faltou os instrumentos econômicos. E, como a gente sabe, antes e até pós a PNRS, continuou sendo permitido contratos de 5 anos, sem licitação, irregulares, todo tipo de contrato. E essa é a grande realidade do Brasil. Nós temos aí muitos municípios, praticamente todos os municípios, que não têm contratos de longo prazo. O que acontece? Quando você não tem um contrato de longo prazo, você não tem período para amortização de investimento em capital intensivo. Então, o que você consegue fazer? Aterros sanitários que não utilizam, às vezes, osmose reversa, sistema de geração de energia por meio do aproveitamento do gás do aterro, e muito menos uma tecnologia de waste to energy, que é a recuperação energética por meio do tratamento térmico da combustão dos resíduos, que é o mais utilizado em todo o mundo. Então, a nossa legislação também veio atrasada. Na União Europeia, já no ano 2000, já tinha uma participação expressiva das usinas waste to energy, mais ou menos ali, nessa época, já tinha uma participação de 15% aproximadamente, e eles instituíram medidas para eliminar os aterros sanitários. Eu fico muito feliz que um dos títulos que vocês colocaram na entrevista é aterro zero, né? Então, realmente, nós temos que trabalhar com um aterro zero, não é só com lixão zero. As duas coisas devem ser feitas. Onde tem lixão, tem que ter aterro. Onde o aterro está acabando, ainda vou demorar para construir uma usina, então eu faço um aterro sanitário, né? Mas aonde tem possibilidade de trabalhar a recuperação energética, então que seja assim, né? E a recuperação energética não é propriamente o gás de aterro, né? O gás de aterro é aproveitamento do gás. Por que eu digo isso? Porque você consegue gerar muito mais energia por meio das usinas waste to energy, que são as mais utilizadas em todo o mundo, e você elimina, chega no conceito de aterro zero. Então, a nossa PNRS, lá em 2010, ela não previu a obrigatoriedade de encerramento dos aterros sanitários, ou seja, de redução gradual dos biodegradáveis, dos resíduos orgânicos no aterro degradáveis. Porque eu aprendi na escola que o plástico fica lá 500 anos para se decompor, mas a verdade é que o plástico não, salvo engano, alguns poucos tipos de plástico, ele não vão causar um risco muito grande para o meio ambiente. Já o orgânico, sim, ele vai ficar durante quase 50 anos em estado de putrificação, ele pode gerar explosões, ele vai gerar gases de efeito estufa. Então, o resíduo orgânico que é o problema. Então, a União Europeia focou já no ano 2000 uma obrigação de redução gradual dos biodegradáveis em aterros, chegando a 35% em 2016. E essa meta foi mais do que cumprida, né? A União Europeia conseguiu reduzir os aterros para 23%. Né? Então, a meta foi mais do que cumprida. E o waste to energy hoje lá é 28%, e assim, crescendo já para 30%. A reciclagem deles também, e a compostagem, a biodigestão anaeróbia do orgânico para gerar biogás, chega a 47%. Então, justamente utilizando tecnologias para mitigar os prejuízos que os resíduos causam ao meio ambiente. Então, a nossa política ela falhou mais ou menos nisso, ela não incluiu também incentivos econômicos, né? E vendo esse problema, né, o que a Abrem pensou? Nós procuramos o próprio relator da PNRS, que nos relatou a dificuldade que foi a aprovação naquele momento, do cenário que o Brasil vivia naquele momento, mas que hoje vemos um cenário diferente, tecnologias mais consolidadas. Então, foi assinado pelo Arnaldo Jardim com contribuição do texto base pela Abrem, do PL 503 de 2020.
E é justamente esse PL que tem... Você fala de futuro, né? O movimento que a Brem tem feito para falar, então tá, essa sua visão que você resumiu bem para a gente, fala do momento até aqui, né? Agora é a iniciativa da Brem para falar de futuro, né? Que é essa Exatamente. O aterro não foi, nunca será ambientalmente adequado. Isso é um equívoco que criaram na legislação e que precisa ser corrigido. Ele pode ser ambientalmente seguro, né? Mas adequado não. Adequado é a palavra que vem do que é melhor, né? Que é o mais adequado, né? Adequação é um juízo de valor do que é melhor. Então, o que é melhor, adequado, é a incineração, é a gasificação, é a pirólise, é a biodigestão anaeróbica, ou seja, as formas corretas de tratamento de resíduos. Isso é tratamento. Compostagem também é tratamento. Mas a gente fica botando essa palavra tratamento também de resíduos sólidos e ela ficou meio sem nexo, né? Justamente a gente altera o artigo 9º, trocando a palavra tratamento de resíduos para colocar a hierarquia de resíduos, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. E aí a gente olha aí, o que é aterro sanitário? Então tem que definir. Isso não tem definição na legislação, então qualquer coisa eu posso chamar de... Então a gente traz ali os conceitos básicos, né? Que ele deve ter a recuperação energética, ele deve ter o tratamento dos resíduos, o aterro sanitário tem que ter sistema de proteção do solo, captura do biogás que é gerado, ainda que seja só para capturar, né, para não gerar energia, mas tem que capturar. Para queimar no flare, por exemplo, eu já estou impedindo desse biogás ir para a atmosfera, né? Possibilidade de instituir uma tarifa cobrada na conta de consumo, no caso de delegação no serviço público meio de licitação, pode acontecer a cobrar na conta de água, aí você tem uma garantia para o banco para financiar qualquer tipo de tecnologia. Redução gradual dos biodegradáveis em aterros até 25% em 2034, mesma meta que a União Europeia adotou. A inclusão da recuperação energética nos planos integrados municipais, o que não constava. Possibilidade, então, do poder público também instituir medidas indutoras e linhas de financiamento também para a recuperação energética, que ficou de fora, só outras atividades que estavam lá. E também que a União, Estados e municípios também poderão conceder incentivos fiscais, financeiros ou creditícios à recuperação energética. Ou seja, outras atividades tinham esses 3 benefícios e a recuperação energética ficou de fora. Então, faltou os instrumentos econômicos. É justamente o que esse PL 513, que também é assinado pelo deputado Geninho Zuliani, ele que também foi o relator do marco do saneamento, fez um excelente trabalho na Câmara dos Deputados para garantir que empresas como a Londa possam participar de muitas licitações para trazer tecnologias mais avançadas e prestar um serviço público adequado para a sociedade. Ai, que bom. Então, próximos passos aí que a gente tem tramitando na torcida para que caminhe, né, para o bem-estar geral e para que a gente evolua nesse sentido. E aí, o que eu queria pedir para você, então, Yuri? É impossível a gente falar de resíduo e não falar de economia circular, é um tema bastante quente atualmente, né? Então, eu queria te pedir, como especialista no assunto, que você explicasse para quem está assistindo a gente qual que é a correlação direta de economia circular com resíduo. Existe uma hierarquia dos resíduos, né? Sólidos urbanos, RSU, especialmente esses resíduos, é o que a economia circular mais trata, né? Você tem ali, primeiro objetivo da economia circular, a redução do resíduo, né? A gente tem que reduzir, produzir embalagens mais sustentáveis, reduzir a utilização de embalagens, de materiais que vão ser prejudiciais. Mas o fato é que nós temos uma sociedade de consumo e que a taxa de mortalidade caiu vertiginosamente, principalmente pelo uso do plástico. O plástico dá uma segurança absurda nos alimentos, para você guardar os alimentos, você embalar no supermercado. Imagina se você já estivesse comprando comida em saco de pano, né? Eu acho que a gente não teria a mesma segurança alimentar, eu posso dizer isso com toda certeza. E se fosse tudo metal também, eu posso te dizer que a gente teria um problema com uma quantidade de metal que precisaria por embalagens, até por questão de preço. Então, assim, a sociedade de consumo hoje, ela vem em prol do ser humano, né, do crescimento populacional. Então, não adianta a gente dizer que não tem como querer atacar o próprio plástico, a produção, e muitas vezes a gente pode causar um mal maior. Por exemplo, se você proibir copo descartável na cidade de São Paulo, eu posso te garantir que vai faltar água para beber, porque as pessoas vão lavar copo. Supermercado, restaurantes, muitas pessoas, você vai ter lavando copo e prato, né? Também se proibir restaurante usar prato de louça, né? Então, obrigar, né?
Então, você entende? As pessoas vão ter que lavar muito mais do que vão gastar água, né? Então, é uma balança, né? A gente tem que ver... problema, né? Então, a gente tem que lidar com... Você resolve um problema e cria outro. Então, o ideal mesmo é a gente tratar o plástico como ele deve ser tratado. É justamente o que a pirâmide da economia circular, que é factível, que é o Tratado da Economia Circular, ele prevê justamente essa pirâmide, né? Que é usar reciclagem, depois da redução do lixo, a reciclagem, depois da reciclagem, o que não der para reciclar, e digo mais, a reciclagem só acontece se você tiver viabilidade econômica e logística para transportar aquele resíduo. Não dá para reciclar o lixo do Acre, de Manaus, porque você está isolado da indústria que está aqui em São Paulo. Em Manaus ainda até tem alguma indústria, mas às vezes lá em Rondônia, no Acre, num lugar mais isolado no Brasil, é inviável. Então, não dá para a gente dizer que dá para reciclar. Não é só porque é reciclável que é passível de ser reciclado, né? Todo o resíduo tem potencial de ser reciclado, mas a indústria tem que ter condições de pagar. Então, se você está com um resíduo que custa mais caro que do produto bruto, a indústria vai comprar o bruto, não vai comprar o reciclável. Então, tem que ter incentivos no Brasil também. A Brem defende que haja o fim da tributação dos recicláveis por retorno à cadeia produtiva. Isso não existe, a gente está tributando duas vezes. Depois, a biodigestão anaeróbia e a compostagem aeróbica, né? Justamente com materiais separados na origem. Por que eu digo isso? Senão, é totalmente inviável você misturar o lixo, prensar, botar no caminhão, esmagar ele, depois querer dar para os catadores. Os catadores vão meter a mão ali, vão ficar doentes, vão dar um prejuízo para a saúde pública. O Brasil gasta 1,5 bilhão por ano tratando pessoas que tiverem exposição adequada ao lixo urbano, e se não tiverem equipamento de proteção adequado, e hoje com o coronavírus, eles até com equipamentos correm esse risco, né? Então, se eu separo na origem, se a população separar o orgânico do reciclável e do que é rejeito, fica tudo mais fácil. Você recicla muito mais. A Alemanha, por exemplo, recicla 32%, mas a média mundial, a média da União Europeia, né, 20%, 25%. E aí, ressecar o orgânico bem separado, ele vai para a biodigestão anaeróbica e produz biofertilizante. Vale dizer, o Brasil importa 80% do seu fertilizante e ele é químico. Nós poderíamos estar utilizando um fertilizante orgânico, vindo dos alimentos, e de outros tipos de resíduos vegetais, né, também animais, e outros tipos de resíduos. Depois, a compostagem, ou seja, se tiver um município menor, com baixa capacidade contributiva, faz a compostagem, o método milenar, separa o orgânico, faz a compostagem, é melhor, 45 dias esse resíduo fica inerte, vira adubo. É melhor do que ficar 50 anos dentro de um aterro sanitário. E, é claro, não gera energia, mas pelo menos você inertiza, você tira o dano ambiental que esses resíduos causariam ao meio ambiente. Depois, na sequência, vem o waste to energy, que é o tratamento térmico daqueles resíduos que não foram possíveis por uma impossibilidade tecnológica, econômica, ou até de logística, etc. Não, então, virou rejeito, é o que realmente deve ser dado tratamento térmico. E volto a dizer, às vezes 50% é rejeito, por mais que você use as melhores tecnologias. Então, se eu sou contra o waste to energy, a incineração, eu sou a favor do aterro, porque não tem outra solução. A gente tem que decidir o que a gente quer. Se a gente quer aterro ou se a gente quer waste to energy. Então, é uma decisão que a sociedade precisa tomar. O waste to energy não é inviável. Os projetos do Brasil estão usando a mesma taxa de aterro sanitário hoje. E, então, não é algo que é impossível ou muito caro ou inviável. Isso é um mito que se criou. Também o nosso lixo tem poder calorífico suficiente. A China tem o mesmo poder calórico do lixo brasileiro e lá eles têm 339 plantas. Então, isso não é um problema também. Depois vem o aterro com captura de metano para gerar energia elétrica, que é o aproveitamento de gás de aterro. A dificuldade é porque aqui eu ainda mantenho o aterro, os riscos de contaminação dos recursos hídricos, da água e também o problema da baixa eficiência energética. Aqui eu gero 65 kWh por tonelada, ao passo que no eixo de 400 a 600, ou seja, de 7 a 10 vezes mais. Então eu vou gerar muito mais energia limpa, energia que é necessária para dar estabilidade ao sistema elétrico. São fontes, o waste to energy geram 93% de fator de capacidade, ou seja, uma planta que vai gerar na base e dar complementariedade à eólica, à solar, às usinas renováveis, porque ela vai gerar o tempo inteiro. Então, é uma fonte importante. E essas usinas ficam no centro das cidades da União Europeia. Então, eu ainda posso colocar no centro da cidade a energia limpa. Isso está nos relatórios de todos os órgãos ambientais, inclusive relatório da ONU Environment de 2019, recomendando as usinas waste to energy como a melhor forma de mitigação dos gases de efeito estufa.
E aí, por último, o aterro só capturando metano, e o Brasil está nesses dois últimos, né, que é o aterro sem captura de metano e lixão, né? 37% é lixão. A Brem é filiada ao BDE, que é a Associação Alemã de Gestão de Resíduos. O presidente é o Dr. Peter Kurt, que ele também é presidente do FEAD, que é a Federação da União Europeia de Gestão de Resíduos, que trabalha com reciclagem. Quer dizer, quem mais defende a economia circular na União Europeia é justamente o FEAD, o BDE, e o Dr. Peter Kurt é a pessoa indicada para falar sobre isso. Ele fez um webinar conosco. Eu apresento aqui, vocês veem que a pirâmide dele é a mesma nossa, né? Prevenção, preparação para a utilização, reciclagem, recuperação, né, energética e depois disposição. Pode passar o próximo agora? Aí no próximo slide a gente apresenta justamente a questão da economia circular, né? Os materiais primários, a reciclagem dos materiais, design de produto, né? Justamente numa cadeia circular onde eu tento reinserir esses produtos no mercado. E se eu olho, por exemplo, a utilização para geração de energia elétrica, o tratamento térmico, ele está dentro desse conceito, né, de recuperação energética, de economia circular. Então, se eu excluo a recuperação energética, eu vou para o aterro. E o aterro não faz parte da economia circular. Enterrar produtos que têm valor energético, que não são não recicláveis, é um dano à sociedade, porque eu vou gastar mais energia para produzir esses materiais que são desperdiçados. Literalmente, nós estamos enterrando energia, né? Então, é justamente esse o slide, né? Ele fala justamente dessa cadeia de design do produto, da questão da circularidade dos materiais, e você olha aqui do lado, né, tá o tratamento térmico para gerar energia, né? Então, o material que não dá para retornar, ele vai gerar energia, né? E a maioria dos plásticos, não sei se você sabe, eles não são recicláveis, e contém até produtos que podem causar intoxicação. Então, são poucos os materiais recicláveis. Esses a gente deve separar, sim, até a questão de preço, de economia, retornar à cadeia produtiva. Mas tem aqueles plásticos e alguns só podem até 2 ou 3 vezes. Então, é justamente a importância do assunto, né? E falando de recuperação energética, Yuri, ela é literalmente um braço extremamente importante da economia circular, assim, na prática, né? E aí eu queria que você contasse para a gente, como especialista no assunto, qual que é a maturidade do famoso Waste to Energy, né, o WTE, né, fora do Brasil, né, exemplo, União Europeia. Você já trouxe, já comentou um pouquinho aqui com a gente no Alonda Faz Live. Quais são os exemplos práticos que você acha importante comentar aqui para a gente? Olha, a União Europeia tem 522 plantas Waste to Energy em operação. A grande 93% das plantas são por incineração mass burn, que é a queima com oxigênio, e sistema de tratamento dos gases, que a gente chama de Air Pollution Control, né, o EPCs. Esses sistemas modernos, utilizando filtros de manga e carvão ativado, e também cal ou bicarbonato, injetando nos gases para lavagem, ele retira quase que completamente as dioxinas e furanos, que são cancerígenos. Então, hoje, incinerar lixo é proibido no Brasil e na União Europeia. Ninguém aqui está incinerando lixo. A gente está fazendo a queima controlada em câmara fechada com um sistema de tratamento dos gases, que é o que a gente chama de recuperação energética por meio de tratamento térmico ou waste to energy. Então, são tecnologias extremamente seguras de operação. Por exemplo, através do tratamento térmico, você consegue tirar metais que só seriam separados por meio do processo da extração. Às vezes, por exemplo, o metal que está no seu sapato, né, é inviável você tirar ele de outra forma, mas com a incineração você consegue. Só um exemplo, né? Muitas embalagens vão ter metais também. Então, com a incineração você retira da escória, das cinzas, 10 a 14% de metais ferrosos e não ferrosos. Essa é a média na União Europeia. Depois você consegue tirar das cinzas, tirando os metais, 10% em volume do total do lixo que entrou. Então, entrou 100%, 10% vai sobrar. Desses 10%, 9% são bloquetes duros que não têm contaminantes. Esses de cinzas, né? Eles podem ser utilizados para construção civil ou para fazer aterros, estradas. Então, somente 1% que sobra em volume, ou 3% em peso, que vai para os aterros sanitários, classe 1. E aí lá eles ficam tem metais pesados na composição, mas até na União Europeia já tem empresas
fazendo um total tratamento desse produto que a gente chama de bottom ash, né, justamente as cinzas não aproveitáveis. Eles já estão aproveitando, inclusive tirando ouro, prata, metais preciosos que eles encontram nessas cinzas. Então, a União Europeia está muito avançada nisso, 28% do resíduo vai para essas plantas. Países como a Áustria, a Alemanha, Dinamarca, é quase 50%, então o índice é bem maior. Uhum. Assim, nitidamente é um assunto bastante relevante. E no seu ponto de vista, você acredita que comprovadamente os benefícios da recuperação energética, quais são eles para diferentes partes interessadas? Então, empresas, governo, sociedade civil, e também sobre o ponto de vista econômico, social e ambiental. Quais são esses benefícios, na sua opinião? Olha, os benefícios é você gerar energia limpa, por exemplo, o Brasil tem um potencial de gerar 5% da demanda nacional de eletricidade. A gente seria 5% a menos de energia fóssil, que é poluente, emite gás de efeito estufa. As usinas WTE, apesar de elas gerarem CO2 com a queima, aí o pessoal fala, não, emite gás de efeito estufa, porque você vai queimar e gerar CO2. Pois é, só que o CO2 ele é 25 vezes menos nocivo que o metano. O metano é gerado pela putrificação do resíduo orgânico. Então, se eu enterrar o lixo, esse metano ele vai entrar em estado de putrificação e vai ficar 50 anos ali até se inertizar. Vai gerar gás de efeito estufa. Então, comparando um aterro sanitário com captura de gás metano para gerar eletricidade e uma usina WTE, Waste to Energy, eu vou reduzir em 8 vezes a emissão de gás de efeito estufa. Por quê? Somente metade do gás de aterro pode ser capturado, porque ele tem um decaimento exponencial em 2 anos e meio. Ele cai quase para níveis zero, mas ele continua por mais 47 anos e meio. Então, como é que eu resumo isso? Isso está no quinto relatório do PCC, tá, pessoal? Esses dados. O quinto relatório ele diz exatamente isso que eu estou falando para vocês. Ele ainda de 2011. Ele ainda diz mais. A forma mais eficaz de mitigação dos gases de efeito estufa provocados pelas emissões de metano do RSU são as usinas Waste to Energy, porque reduzem 8 vezes essas emissões de gases de efeito estufa. Então, a conta é simples. Era para ser 25, mas como eu estou queimando gerando CO2, então ela baixa para 8. 8 vezes é o quantitativo. Ela elimina por completo o risco de contaminação da água potável disponível no planeta, ela elimina o dano à saúde pública, que eu pego o resíduo e já levo para a central de incineração. Então, não tem risco do ponto de vista de social. saúde. Os países que têm os menores índices de dano à saúde pública causado pelo lixo urbano são os países que mais incineram resíduos, como a Alemanha, a Áustria, a Bélgica, Suécia, Holanda, são os países nórdicos da Europa que zeraram o lixo em aterro sanitário não tratado. Não é fato, né? Eles reciclam muito, incineram o restante e pegam parte da fração orgânica e também fazem a compostagem ou a biodigestão anaeróbica. E voltando para o Brasil agora, né? Em que momento que a recuperação energética, o Waste to Energy, na sua visão, está do ponto de vista legal, então, falando aí das nossas leis, e do ponto de vista empresarial, ou seja, quando a gente fala de novas oportunidades de negócio com o WTE? O que a gente tem aqui de marco regulatório? Tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, que é a Lei 12.305 de 2010, tem o Decreto 7.404 de 2010 que regulamenta a PNRS, e nessa legislação temos o artigo 9º, parágrafo 1º, que foi regulamentado pelo artigo 37 do Decreto 7.404, só que ele não regulamentou, ele disse assim, vai ser regulamentado por uma portaria interministerial. Essa portaria ministerial nunca saiu durante 10 anos, e aí com o novo governo foi editada a portaria interministerial 274 de 2019. Ela regulamenta a incineração, a gasificação e a pirólise. A incineração é para resíduo RSU misturado, a gasificação e a pirólise é muito mais utilizado para resíduos homogêneos, como resíduos industriais, que é o mesmo resíduo, plástico separado, madeira, resíduo têxtil, então são resíduos homogêneos, né? Uhum. Então usa-se muito em gasificação e pirólise. E temos aqui também a Lei Nacional de Saneamento, a Lei 11.445 de 2007, tem no setor elétrico, tem a Lei 9.074 de 95, 9.427 de 96, 10.814 de 2004, Decreto 2003 de 2006,
e 563 de 2004. Essa legislação ela regulamenta o processo de outorga, a atuação da ANEEL, a atuação dos agentes setoriais do Ministério de Minas e Energia, empresa de pesquisa energética, operador nacional do sistema elétrico, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, ou seja, todo o arcabouço institucional, regulatório do setor de energia elétrica. E aí também o nosso setor de Waste to Energy, ele passa por dois setores, né? Ele é elétrico e é também de resíduos. Então, a gente tem que entender de todos os setores. Para minha felicidade, eu venho do setor elétrico, então é um setor que eu tenho bastante conhecimento. Depois tem a resolução CONAMA 316 de 2002, os procedimentos de sistema de tratamento térmico de resíduos. Ou seja, desde 2002 já tem a norma que permite a incineração. As pessoas falam, não tem norma? Não, tem, está na resolução CONAMA. Inclusive, ela coloca a corresponsabilidade para aumento dos índices de reciclagem entre o incinerador e o município. Então, para você que acha que vai incinerar reciclável, basta ler essa resolução, do seu artigo 24, que isso não vai acontecer, né? Depois tem a resolução SMA 79, de 2009, que é a Operação e Licenciamento de Usinas de Recuperação Energética, URI, do Estado de São Paulo. Então, o Estado de São Paulo fez essa resolução, ela, olha, é bem melhor do que a CONAMA 316, tá, pessoal? Dos níveis de emissões de oxinas e furanos. Então, o Estado de São Paulo é mais rigoroso que os outros estados, que não têm essas normas. E essa resolução SMA, ela é quase que uma cópia, assim, das diretivas europeias, das normas europeias, que são muito bem construídas. Então, é uma norma muito boa, que nós gostaríamos que fosse replicada nos outros estados no Brasil. A SMA 79, então, trata desses assuntos, está totalmente concatenada aí com a questão de diminuição de gases de efeito estufa, né, do Acordo de Paris. Depois eu tenho a resolução CIMA 47 de 2020, ela trata da atividade de produção e uso do CDR, que é o combustível derivado de resíduos, que é o resíduo inorgânico não reciclável. Então, você consegue, com equipamentos modernos, separar isso. O CDR também pode ser pneu triturado, já não é RSU, né? Pode ser vários outros tipos de resíduos industriais, de outras fontes, que podem ser triturados e preparados no processo de blend. Você consegue ter um resíduo com alto poder calórico e utilizar ele, o CDR, até lodo de esgoto, eu posso produzir CDR. E aí, então, ele é muito utilizado no Brasil em cimenteiras. E com essa norma agora passou a ser permitida a utilização em outros tipos de fornos, como de cerâmica também. Depois a portaria 65/2018, do MME, que é a contratação de energia de RSU por chamada pública por distribuidoras, através de um valor de referência, o VRS. Ou seja, hoje as distribuidoras podem contratar energia das usinas Waste to Energy, mas é uma faculdade, que não aconteceu. Então, a ABREM tem contactado algumas distribuidoras, mostrando para eles a vantagem que é justamente atender esse mercado por essa contratação, que não precisa de licitação, é uma contratação por meio só de chamada pública, é concorrencial, claro, mas dentro da mesma fonte. Então, pode haver uma possibilidade, né, de contratação mais flexível, que possa atender justamente aquela localidade ali, né? A gente já viu o arcabouço legal, né? Esse slide, acho que ele mostra bem, né, os dois setores, como estão conectados, como você bem falou. E qual que é essa correlação, então, especialmente do novo marco legal, quando a gente fala de recuperação energética para resíduos urbanos, né? Exatamente. O novo marco saneamento, na verdade, não é um novo marco, pessoal, é uma atualização, ajustes muito importantes, mas não é o novo, porque ele só faz algumas alterações, são bastantes, mas ele aproveita o marco que já existia, né? Então, o marco ele é criado quando ele realmente é totalmente diferente do que era anterior. Ele é uma modificação profunda, muito importante, e eu destaco aí algumas questões, por exemplo, que é a Lei 4.026 de 2020, ela altera a Lei 11.447 de 2007, ela traz o fim dos contratos regulares de curto prazo. Maravilha, agora a gente vai ter contratos, obrigatoriedade de licitação por meio de PPPs, que são concessões patrocinadas de 30 anos. A vantagem disso é que, com essa obrigatoriedade, o prefeito hoje que decidir renovar um contrato ou fazer um contrato que não siga esse procedimento de licitação por meio de PPPs, ele pode vir a responder por crime de improbidade administrativa. A gente já verificou isso, está muito claro essa obrigatoriedade. Então, eu acredito que vai haver um boom de investimentos se todo mundo colaborar no saneamento como um todo, né? Tratamento de água, esgoto, águas pluviais e gestão de resíduos, né? Cobrança de tarifa de lixo na conta de consumo de água. Então, traz essa possibilidade, também está no nosso projeto de lei,
uma redação muito semelhante, e isso, uma tarifa, a conta de água, eu deixo de ter uma taxa. E qual é a diferença, Renata? A taxa cobrada hoje, a gente chama de taxa de limpeza pública, ela é cobrada com o teu IPTU. Quando você vai pagar o IPTU, está lá, IPTU/TLP. A TLP é uma taxa. Isso, como taxa, ela é um tributo público, então ela vai para uma conta geral. O município ele pode usar para outras finalidades. Se ele tiver endividado, ele vai acabar usando para outras coisas e não para o serviço. Além do Brasil arrecadar uma quantidade insuficiente de TLP, ou seja, nós temos aí um problema enorme de insuficiência de arrecadação, essa taxa não é aceita para o financiamento de uma infraestrutura adequada de gestão de resíduos. Então, por isso também explica por que nós não temos bons aterros sanitários como na União Europeia e nos Estados Unidos. E aí, então, isso com essas concessões de 30 anos e uma tarifa na conta de água, eu tenho a possibilidade de pegar financiamento e ter um prazo de 30 anos de amortização. Né? E aí, depois, as garantias financeiras, Project Finance, é justamente isso que a gente faz. Se você é uma grande empresa, eu posso fazer 5 usinas, eu vou fazer 5, eu vou fazer uma. Eu vou fazer 5, para ganhar mais dinheiro. Eu sou uma empresa que estou visando lucro. Então, é muito melhor eu não dar garantias pessoais, eu não pagar todo o dinheiro que eu preciso para construir a planta. Então, eu vou pagar de 10% a 20% de capital próprio e financio o restante. E com esse modelo isso é possível, porque eu tenho a garantia da tarifa para dar para o banco. E a regionalização, formação de consórcios públicos. Muito obrigatório. Né? Sim. Os consórcios públicos, né? Porque a gente tem escala para redução de preço. Depois os decretos de incentivos, debêntures verdes para o saneamento, Comitê Interministerial da Recuperação Energética do PPI, saneamento de água e esgoto, tem um potencial de 500 bilhões, e o nosso aí chega a 145 bilhões. Então, é um grande marco aí que vem trazer uma modificação profunda e trazendo benefício para a sociedade. Legal. E aí, para a gente, quando a gente fala de resíduos, é muito intensa a discussão de aterro zero. Você até comentou aí no começo da nossa conversa, né, sobre aterro zero, e eu queria saber a sua opinião a respeito. É realmente possível aqui no nosso contexto Brasil, aterro zero? Sim, não? Por quê? Qual que é a sua opinião a respeito? Olha, o aterro zero, ele não é possível em nenhum lugar do mundo, a não ser que seja um aterro com resíduo não tratado. Aí, a Alemanha não tem aterro zero lá, mas aterro de resíduo que causa dano no meio ambiente. Lá eles recebem diestato da biodigestão, eles recebem o bottom ash, que é a cinza da incineração, e isso vai para os aterros, só que são resíduos inertes, não tem nenhum risco de contaminação. Isso é permitido lá. Isso é possível, sim, mas com o tratamento térmico. Se a gente não fizer o tratamento térmico, não vai ter aterro zero, né? Entendi. Na sua opinião, então é o único caminho, lógico, aí a ser seguido, né? O caminho. Tá bom. E vamos falar um pouquinho de futuro, então, na sua ótica. Vamos falar do futuro de resíduos. De tudo que como você navega muito bem nesse assunto, né? Os países que já praticam Waste to Energy, qual que é a previsão para os próximos 10, 20 anos, de tudo que você acompanha aí de informação? Então, para começar, eu gostaria de falar do panorama atual, né? Uhum. Então, esse dado aqui é bastante atual, ele mostra aí, por exemplo, aterro eles chamam céu aberto 33%, aterro sem especificação 25%, reciclagem 14%, incineração 11%, 8% é aterro com captura de gás, 5% é compostagem e 4% é aterro controlado. Então, esse é o panorama mundial de gestão de resíduos, né? E olhando para a União Europeia, aí a gente já tem um cenário bem melhor, né? 47% é reciclagem e compostagem, 24% são aterros sanitários e 28% é o waste to energy. Então, é um dado bem melhor, né? A gente vê isso justamente para uma política europeia, como falei para você, do ano 2000, que é justamente o que a gente quer construir no PL 1513. Essa obrigatoriedade de tratamento de resíduos, né, da recuperação energética vindo da legislação. Então, esse gráfico ele mostra justamente o que o marco regulatório faz em benefício das melhores práticas de gestão de resíduos, né? No ano de 99 e 2000, foram editadas 2 diretrizes europeias. 99 regulamenta a incineração de resíduos e de emissões, e a do ano 2000 traz a questão da hierarquia de resíduos e da redução gradual dos biodegradáveis, com metas até 2016. Vocês podem ver
que o aterro caiu, o aterro sanitário caiu aí para chegando a 23%, o waste to energy aumentou 12%, está em 28%, e reciclagem aumentou 19%, chegando a 47%. Tudo isso fruto de diretivas europeias. Teve outro também em 2008, que trouxe algumas modificações. Pode passar? Nossa, e muitas pessoas às vezes perguntam, mas você vai incinerar os recicláveis porque o lixo no Brasil tem baixo poder calorífico, então isso é ruim, né? Mas a verdade é que os países que mais reciclam são os países que mais incineram resíduos, que mais têm waste to energy. Esse gráfico aqui é muito claro, né? Em azul está reciclagem e compostagem, em vermelho WTE, e aqui no meio, em laranja, aterro sanitário. Vocês veem, Alemanha, Áustria, Holanda, Bélgica, Suíça, Singapura, Suécia, Taiwan, Dinamarca, Japão, quase não tem aterros sanitários. É o waste to energy, reciclagem e compostagem. Embaixo está o Brasil com a Turquia, quase tudo é aterro. Um país muito atrasado. Vários países da África, vale ressaltar, já têm usinas WTE em operação. Aí agora a gente vê o panorama mundial do waste to energy, né? São 2.430 plantas em todo o mundo. Um exemplo, por exemplo, a gente olha para o Reino Unido. Reino Unido, como você pode ver, são 10 milhões de toneladas ano, com 46 plantas em operação. Alemanha, 121 plantas, 26 milhões de toneladas ano. O Brasil gera 80. Então, assim, né, é um número que dá para a gente conseguir construir essas usinas e chegar a patamares europeus. Não é nada impossível. Pode passar para o próximo? Aí, por exemplo, no próximo gráfico, a gente vê Japão tem 1.172 plantas. E por que ele tem tanta planta? Né? Porque eles usam muita gasificação e pirólise de pequeno porte para pequenos municípios, e eles não transportam de um município para o outro. Isso, com as tecnologias que eles usam, são caras, mas elas têm uma maior eficiência de geração de energia. Enfim, foi uma política que o Japão fez de tentar desenvolver tecnologia, só que elas se tornaram caras comparado com o mass burn, o WTE, que tem muito na União Europeia. Então, eles acabaram não entrando muito também na União Europeia, que é a gasificação e pirólise de RSU. Mas são tecnologias muito boas, só que um custo bem mais elevado. Se não é viável na União Europeia, você imagina para o Brasil, né? Então, o mass burn realmente é o mais viável para a gente aqui na situação que a gente se encontra. Você vê, por exemplo, a China com 339 plantas, Estados Unidos 87, Índia 22. Às vezes as pessoas perguntam por que os Estados Unidos só tem 87? Eles tiveram 2 ações na Suprema Corte que discutiam esse assunto. Nos Estados Unidos, você sabe que as multas são pesadas, crimes ambientais, leva à prisão mesmo. Então, isso deu um receio muito grande para os investidores. Eles também abriram o mercado livre e tiraram todos os incentivos do WTE. Isso dificultou a competição com fontes mais baratas, como gás natural. Depois, também permitiram exportar lixo entre um município e o outro, utilizando inclusive trens, vagões que iam vazio. Então, você leva um vagão cheio para Nova York e desce com ele até o Texas, cheio de lixo. Aí é fácil você pegar no Texas, que a terra é barata ali, um deserto que eles usam lá, que é um dos maiores aterros do mundo, e você enterra o resíduo lá. Então, os Estados Unidos, ele trabalhou por uma questão mais econômica, né? Custo-benefício. O que é mais barato? Aterro. Então, eles fazem aterro para caramba e fazem a geração de energia elétrica com o biogás. Só que são tecnologias que geram pouca energia e trazem problemas ambientais, riscos ambientais severos. Isso, vários índices de saúde que a Alemanha tem não são os que os Estados Unidos têm. Então, a população da Califórnia mesmo é muito contra a incineração. Os aterros estão abarrotados de resíduos e eles têm severos problemas com esses resíduos. E aí, olhando para o potencial do Brasil, né? A empresa de pesquisa energética ela fez um estudo em 2014 e colocou aí que a incineração pode chegar a 5,4% da demanda nacional, a biodigestão pode chegar a 1,5%, chegando a 7% da demanda de eletricidade. Ou seja, a gente estaria deixando de utilizar a energia fóssil, que, como sabemos, é poluente. Muitas vezes as pessoas perguntam, não, mas essa energia é mais cara, né? Pois é, os projetos que a gente tem no Brasil, são 4, 5 projetos, eles estão utilizando uma média aí, pode ser um pouco mais, um pouco menos, a gente fez uma média de R$450 o megawatt-hora. Esse preço é 33% das termoelétricas do Brasil são mais caras do que isso. Segundo o dado de março de 2020. Esse estudo a gente apresentou para o Ministério de Minas e Energia e mostrando para eles que isso é viável. E aí o Ministério de Minas e Energia
anunciou o lançamento do primeiro leilão da história, trabalho exclusivo que a Abrem realizou, o leilão de contratação de energia de RSU, tanto do biogás do aterro. Às vezes as pessoas dizem, da Abrem é contra biogás, não, somos favoráveis. Tanto que nós colocamos na nossa contribuição o biogás de aterro e pedimos para separar os produtos. Porque o biogás é mais barato, mas ele tem intermitência, ele não tem os mesmos benefícios elétricos e ambientais do que o WTE. E aí, por outro lado, colocamos também o Waste to Energy, com preço um pouco mais elevado. Então, nós acreditamos que ano que vem terá esse leilão, e aí a gente vai amarrar as duas pontas, né, para viabilizar uma usina, que é a concessão à tarifa de lixo para dar em garantia e um contrato de longo prazo da energia elétrica, que é a outra garantia que se dá para o banco. Então, assim, a gente consegue um projeto finance onde empresas como a Londa poderão investir nesse mercado e gerando benefício para toda a sociedade. E para amarrar isso, assim, Yuri, sim, eu queria te perguntar, na sua opinião, o que não pode deixar de acontecer, então, aqui no Brasil, para que a gente não tenha um futuro um pouco pessimista com relação à WTE? Primeira questão que não pode deixar de acontecer é o trabalho que você faz, Renato, que é super importante, que é o trabalho de comunicação. Nós temos que comunicar à população quais são as melhores práticas e aonde nós queremos chegar. Porque com o apoio da população, da sociedade em geral, a coisa acontece. Porque a população que tem que pagar por isso. Hoje a gente paga pouco pela gestão de resíduo e a gente tem um monte de lixão. Então, se a sociedade se convencer que eles estão causando, matando eles, estão se matando, né? Estão matando as pessoas por problemas de saúde e estão prejudicando as futuras gerações, ou havendo essa conscientização, nós teremos apoio para que esteja uma cobrança adequada, justa, para os melhores, para uma qualidade de serviço. E também, outra coisa que não pode deixar de acontecer são as estruturações de PPPs, que demoram de 1 a 2 anos. Então, isso tem que acontecer. E nós devemos já ter um olhar de futuro. Eu vou fazer uma PPP para esse município, eu não vou pensar só no aterro sanitário, senão eu vou amarrar um contrato por 30 anos. Eu vou fazer o que com lixo? Eu vou ter que ser obrigado a levar para o aterro sanitário, porque eu tenho um contrato de 30 anos com aquele operador. Então, o que eu vou deixar para o operador? Operador, você quer fazer o aterro, mas você vai fazer também uma WTE. Se não der para fazer uma WTE, faça pelo menos uma compostagem, enfim, faça alguma coisa para desviar o orgânico do aterro. Né? Então, esse é o objetivo. Uma biogestão anaeróbia, ele tem que trabalhar para trazer sustentabilidade. Então, fazendo as PPPs, já estudando as melhores tecnologias para cada tipo de região e resíduo, é claro que lá na região interior do Nordeste, por exemplo, região muito árida, talvez lá a compostagem seja a melhor tecnologia, ou a pirólise, ou a gasificação, né? Mas para os grandes centros urbanos, a WTE é imbatível, a Waste to Energy, né? Então, para cada município do Brasil, para cada região, para cada consórcio, a gente vai ter uma tecnologia específica, um cenário específico, e isso deve ser feito o quê? No estudo para uma PPP, onde eu já vou dizer qual é a rota tecnológica que eu preciso, não a tecnologia em si, né? Porque existem várias tecnologias dentro das rotas tecnológicas. Então, eu vou dizer mais ou menos, a rota deve ser essa, o preço teto é esse, você licita e aí os players competem para ter uma redução de preço. Através do livre mercado e concorrência, né? Através do processo licitatório, a gente consegue reduzir o preço e trazer um serviço público de qualidade. Então, é isso que a Abrem tem trabalhado e agradecemos imensamente aí, Renata, essa oportunidade de estar aqui mostrando para você que está conosco. E você tiver alguma dúvida, por favor, mande e-mail para a gente, para a Renata, o meu é yuri@abrem.org.br, tem o nosso site, em vários webinários internacionais, estudos que nós publicamos e realizamos, mostrando as melhores práticas aí de gestão para o Brasil. Yuri, agora a última pergunta para fechar com chave de ouro, assim, numa visão um pouco aí realista, otimista sua. A gente está fazendo a Londa Faz Live em comemoração aos 20 anos da empresa, né? Vamos falar, então, a sua opinião, daqui 20 anos, com relação, como que a gente vai estar aqui no Brasil com relação à WTE? Olha, daqui a 20 anos, isso é uma tarefa difícil de dizer, isso não depende da gente. Agora, no cenário otimista, eu diria que a gente consegue levantar pelo menos umas 70 plantas, 50 plantas WTE. Isso significaria um tratamento de pelo menos 35% do RSU, de 30% a 35%. Isso aí já nos colocaria na média europeia, não na média nos patamares da Alemanha, mas na média da União Europeia, que seria uma média muito boa.
um alvo muito bom a ser perseguido. É possível, sim, é possível. Demora de 6 a 8 anos para você colocar uma WTE em pé, desde a concepção da PPP, licenciamento ambiental, construção e entrada em operação. Isso não é nada muito longo. Se você for fazer uma PCH, vai demorar no mínimo 6, 7 anos, uma pequena central hidrelétrica. Você tem que inventariar o rio, depois você tem que fazer o projeto básico, a outorga de autorização, construção e entrada em operação. Então, justamente, esse é o nosso cenário, que a gente quer chegar, seria aí 3,5% da demanda nacional de eletricidade no meio das usinas WTE. Não voltaremos a nos falar daqui 20 anos, Yuri, a gente vai falar muito até lá, mas daqui 20 anos, quem sabe, a gente conversa de novo e vai lembrar desse nosso papo aí do 2020, né? Exatamente. E a última questão, não existe só RSU, pessoal. Existe, por exemplo, o lodo de esgoto. A gente pode fazer biodigestão anaeróbia, dá para fazer também, produzir CDR para cimenteiras. E eu também posso trabalhar justamente... Aí, faltou colocar a questão do CDR, né? Muito importante. Nós temos um potencial muito grande de CDR no Brasil. Então, eu posso tirar o CDR, né, e não vai para uma WTE, mas pode ir para uma cimenteira. Isso é um mercado cativo e eu consigo reduzir o gás de efeito estufa do combustível fóssil das cimenteiras. Então, é um duplo benefício, né? Você está tirando aquele resíduo do aterro e desviando para uma finalidade bem mais nobre. E aí, colocando o lodo de esgoto, também tem a gasificação em leite fluidizado, uma tecnologia também muito importante, muito utilizada na Europa, na Ásia, que faz a geração de energia limpa ou vapor, né? Por meio desse processo que você utiliza resíduos de baixo poder calorífico, como resíduo de carvão também, papel e celulose. Então, assim, é uma gama de tecnologias, de processos importantíssimos que a gente pode estar utilizando para gerar energia limpa para a sociedade. E a Bren, então, justamente está nesse foco, desenvolver o WTE, o CDR e também a biodigestão anaeróbia, justamente para trazer benefício para toda a população, né? E que nós deixemos de enterrar energia. Que assim seja, né, Yuri? Obrigada novamente pela participação, Yuri, você, toda a equipe que gentilmente cedeu o tempo aí para as nossas prévias, para as nossas conversas, para toda a preparação que exigiu do tempo de vocês, mas esse assunto ele é tão importante que a gente sabe que registrar esse assunto vai ser muito bom. Obrigada novamente. Não sei se você quer deixar uma mensagem final, fica à vontade. Renato, eu agradeço imensamente e gostaria de dizer, a mensagem final é que é uma batalha grande que a gente tem para mostrar para a população essas questões, porque há um desconhecimento no Brasil, né? As pessoas desconhecem as rotas tecnológicas. Quando eu escrevi meu livro em 2019, ano passado, eu lancei, a minha pesquisa de mais de 3 anos do meu mestrado de políticas públicas, eu identifiquei que a literatura no Brasil é muito falha. Eles colocam muitas questões equivocadas e que no meu livro eu desmistifico tudo, com mais de 500 notas de rodapé, citações do mundo inteiro, mostrando que há realmente um desconhecimento das melhores práticas. Então, eu convido a vocês a conhecer o trabalho da Bren. Ele é pautado na academia, na ciência, não é opinião própria, é opinião de milhares de cientistas ao redor do mundo, de casos reais. Você pode ir lá na Europa, vai lá e visita as plantas, são 522 em operação. Você vai ver que elas são energia limpa, não tem problema. Por exemplo, Copenhague tem a usina de Copperhill, tem a maior pista de esqui artificial do mundo. Se você visitar Copenhague, você pode descer essa pista e ver que lá não é um local com mau cheiro, muito menos com poluição, porque tem um bairro a 200 metros dessa usina. Então, são empreendimentos completamente energia limpa mesmo. Aliás, é a térmica mais limpa hoje em operação, né? As usinas WTE. Tá bom, então obrigada, Yuri. Voltamos a nos falar, teremos mais assuntos para tratar, né, dada a relevância do tema resíduos e WTE. E antes de encerrar, eu quero agradecer a todo mundo que vai acompanhar essa gravação que a gente fez, já que a gente não conseguiu entrar ao vivo, e aproveitar para lembrar que aqui na Londa a gente faz engenharia com foco total em sustentabilidade, e que, portanto, essas soluções focadas em economia circular, né, que fecha o ciclo do resíduo, fecha o ciclo da água,
faz parte aqui das nossas soluções, faz parte do nosso dia a dia. Fica aqui, então, o convite para a nossa próxima live, na próxima quarta-feira, mesmo horário, 17h30, e o assunto vai ser remediação e compensação ambiental, também está bem imperdível. Então, um abraço para todos vocês que nos acompanham e acompanharam aí, e até a próxima. Obrigado, Renato. Obrigado, todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.